fé, obras e arrependimento. Nossos versículos iniciais se encontram em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Nova Versão Internacional. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto, observem, não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Que maravilha! Louvado seja Deus por essa grande revelação. É muito bom sabermos que o que nós temos nos foi dado totalmente pela graça, pelo amor de Deus, né? Preciosa Igreja do Senhor, povo santo, abençoados com todas as bênçãos espirituais, mais do que vencedores em todas as circunstâncias, selados com o Santíssimo Espírito da promessa, Igreja gloriosa, perfeita, sem ruga e sem mácula. Meus amados, hoje vamos concluir, então, uma trilogia, mais uma, né? Ou seja, a sequência de 3 estudos que tem o mesmo raciocínio e que nós dividimos em 3 temas. Então, hoje é mais um estudo dessa sequência. Falaremos de fé, de obras e do arrependimento. E, mais uma vez, demonstrando que o homem não tem participação na obtenção da vida eterna. Essa sequência de estudos aponta isto claramente com total fundamento bíblico. É bom você entender isso. Logo nos 2 primeiros versículos que nós acabamos de ler, vocês viram conosco claramente, salvos pela graça por meio da fé. E eu te pergunto, que fé? A sua fé que você decidiu ter? Negativo. Como nós vimos nos estudos passados, foi a fé do Senhor Jesus, que antes tinha sido a fé de Abraão. Então, amados, o dom da fé que você tem, que eu tenho, e que nos levou a crer no Senhor, é a mesma fé que Abraão teve e que veio a ser a fé do Senhor Jesus nos dias da sua carne, que o levou a ser obediente, a ter fidelidade àquele chamado. Porque a palavra fé, no grego, pistis, essa palavra significa também fidelidade. Então nós sabemos que o povo de Deus se tornou justo, ou seja, aqueles irmãos que nasceram antes da cruz, lá na igreja primitiva, foram justificados. E nós que nascemos depois da obra consumada, já nascemos justos. Por quê? Pelo que Jesus fez, pela sua obediência. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro, né? Vocês foram justificados pela fé. Só que veja, não é a fé em Jesus, como vimos na semana passada e retrasada. Não há este conceito na Bíblia de você, eu, nós termos fé em Jesus. A gente conseguiu observar isso estudando os detalhes do texto em grego. Nós vimos que não há o conceito da nossa própria fé em Jesus. No texto em grego não tem isso. Quando fala fé em Jesus, quando você lê, né, traduzido, né, fé em Jesus, na verdade é a fé de Jesus. Ou seja, é a fé do Senhor Jesus Cristo, a sua fidelidade, a sua obediência, como Paulo falou, né? Pela desobediência de um só homem veio o pecado e pela obediência muitos foram feitos justos. Então foi a obediência, a fidelidade, a fé do Senhor Jesus, que foi a mesma fé de Abraão. E o apóstolo Paulo, ele faz essa ligação, né, de Jesus com Abraão, dizendo que Jesus foi o descendente direto de Abraão. Esse raciocínio de Paulo é lindo, maravilhoso, né? Então, sendo descendente direto de Abraão, Jesus herdou, por assim dizer, né, a fé que Abraão teve. E que levou Jesus, então, a realizar tudo que ele realizou. Então, quando diz na palavra que acabamos de ler, vocês são salvos pela graça por meio da fé, não é a sua fé que você decidiu ter para aceitar Jesus, entre aspas, e você exerce, então, essa fé em Jesus com seus esforços religiosos. Gente, a Bíblia não fala absolutamente nada sobre isto. Por meio da fé é a fé de Abraão, que veio a ser a fé do Senhor Jesus, que foi colocada em nossos corações. Percebeu? Então a capacidade foi totalmente de Jesus. Então quando diz salvos pela graça por meio da fé, e veja, o Paulo ainda reforça, né? Isto não vem de vocês. Poxa, gente,
Poucas coisas no texto bíblico são tão claras. Isto não vem de vocês. Não é por obras, sejam obras religiosas da lei ou sejam boas obras. Não, não é por obras, veja, para que ninguém se glorie. Porque quando você assume que você tem a vida eterna ou terá, né, na visão religiosa ainda vai acontecer, né? Então quando você religiosamente, não vou dizer você, né, porque nós já estamos em graça. Vamos dizer assim, quando alguém no meio do sistema religioso decide que ele vai ter ainda a vida eterna por meio do seu esforço, ele está roubando a glória de Deus. Ele está se gloriando. Olha, eu tenho uma vida eterna, ou no caso terei, né? Porque para eles a vida eterna ainda vai ser concedida. Então a pessoa na religião pensa, eu terei a vida eterna porque eu me esforço. Eu faço boas obras, eu frequento o templo construído por mãos humanas, eu me sacrifico, eu jejuo, eu participo da Santa Ceia, eu sou fiel dizimista, etc, etc, etc. Então isso é uma maneira de um homem se gloriar, é a altivez humana. Entende? Então, religiosidade, gente, não passa de altivez humana. É o homem querendo se gloriar por algo que Deus deu 100% pela graça. Né? Então, ficou muito claro nesses 2 primeiros versículos. Pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vós. Ou seja, a fé que nós temos não veio de nós. Não fomos nós que decidimos ter fé e exercer essa fé em Jesus. Não, é a fé do Senhor Jesus em nós. Foi a fidelidade dele que trouxe justiça, que trouxe a graça, logo que trouxe vida eterna, né? Então veja, em nossos estudos anteriores, no estudo retrasado, nós vimos que o ato de crer, que supostamente parte dos homens, é aquela coisa, né? Ah, você só será salvo se você crer. Mas você que decide crer. Não. Nós vimos que isso não existe. O homem não é responsável pelo crer e, consequentemente, pela vida eterna através do crer. Não. O crer, como vimos, é uma consequência. O crer não leva você a ser filho. Veja bem, gente, o texto bíblico parece, olha o verbo, parece que diz que o crer depende de nós e que o crer nos torna filhos. Parece. Só que quando você estuda a fundo, você coloca todos os contextos certinho, né, dentro dos textos, ou vice-versa no caso, né? Você coloca todos os textos dentro de seus respectivos contextos, você observa em detalhes, você vê que o crer não te torna filho. Na verdade, o crer é a consequência de você ser filho antes. Percebe? Jesus deixou isso muito claro quando ele disse, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Ou seja, vocês não são meus eleitos, por isso que vocês não creem. Em outras palavras, para vocês terem a capacidade de crer, antes vocês têm que ser ovelhas, ou no caso, filhos, né? Porque ovelha é uma metáfora, né? Então, no caso, vocês têm que ser antes filhos para que, consequentemente, vocês creiam em mim. Em outras palavras, foi o que Jesus falou, amados. Então, não é o crer que te torna filho. É ser filho que te leva a crer. Então, crer é uma consequência. Entende? Então, a vida eterna, ela não vem pelo crer. A vida eterna vem e já veio para todos os filhos pelo fato de sermos filhos. E, consequentemente, nós cremos. Nós vimos isto no estudo retrasado. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link dessa nova playlist, tá? É uma playlist nova de uma trilogia, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo para você assistir a esses 3 estudos na sequência, concluindo com o de hoje. Então, na semana retrasada, vimos a questão do crer, né? Que o crer é uma consequência da nossa posição de filhos. Já na semana passada, nós reforçamos essa ideia de que o homem não tem nenhuma participação na obtenção da vida eterna. Não é o aceitar Jesus, não é ser religioso, não é você exercer a sua própria fé em Jesus, entre aspas. Não, não existe isso. Então esse entendimento vem sendo reforçado por esses estudos e vamos concluir hoje, então, essa trilogia, tá? Então, no caso, amados, apesar desses 2 estudos anteriores já deixarem isso muito claro, ainda há dúvidas de muitas pessoas e pretendemos sanar essas dúvidas hoje, porque as pessoas utilizam certos textos bíblicos que também aparentemente contrariam a graça. Veja, alguns até contrariam.
Ué, irmão Cristiano, existem textos na Bíblia que contrariam a graça? Sim, existem. Vamos ver alguns deles aqui. Então as pessoas se apoiam nesses textos que não são textos da graça para entenderem que elas é que conquistam a vida eterna por meio das suas obras. Sejam obras religiosas, sejam boas obras. Então vamos observar, abençoados, alguns textos aqui. Dois exemplos do livro de Tiago. Veja, não é um texto da graça e você vai entender por que eu estou falando isso. Tá? Vamos ver aqui então, começando com o capítulo 2 da carta de Tiago, vamos ler do 14 ao 18. Olha só, amados, as coisas que o Tiago fala aqui. Veja, o raciocínio de Tiago aqui é religioso. Porque Tiago era religioso. Tiago, ele foi apóstolo de Jesus? Sim. Para os judeus? Sim. Mas veja, o apóstolo Tiago, assim como os demais apóstolos, não receberam a revelação da graça. Eu já vou falar um pouco sobre isso mais à frente. Eles vieram do antigo pacto, com aquele chamado lá para os judeus, e seguiram com aquele raciocínio, até que a revelação da graça viesse posteriormente. No caso, foi dada ao apóstolo Paulo. Já vou falar disso um pouco mais adiante. Então, o raciocínio de Tiago está fundamentado no raciocínio judeu de que tem que se fazer obras, no caso, tinha que se fazer as obras da lei, para que você obtivesse a vida eterna, a salvação. Este, repito, é um raciocínio religioso. Os judeus pensavam assim. Tanto que aquele jovem que nós vimos na semana passada, que perguntou a Jesus o que ele poderia fazer para ter a vida eterna, aquele raciocínio daquele jovem que perguntou a Jesus o que ele faria para ser salvo, vem da época da lei, é aquela coisa, eu tenho que fazer. Porque na verdade era assim, né? A lei dependia do desempenho do homem. Né? Por isso que Paulo disse que a lei estava enferma pela carne. Então esse raciocínio de eu tenho que fazer, vocês podem notar que vem lá diante da cruz ainda. Então, o Tiago e os demais apóstolos, com exceção de Pedro, mas, irmão Cristiano, por que exceção de Pedro? Porque, na minha visão, pelo menos, eu penso que Pedro absorveu muita coisa da graça. Porque Pedro, ele esteve e andou com o apóstolo Paulo alguns dias, e o próprio Pedro, inclusive, cita o apóstolo Paulo em uma de suas cartas, e ele diz assim, o nosso irmão Paulo, que fala, ensina algumas coisas que são difíceis de entendermos. Ou seja, o que isto nos mostra? Que de fato Pedro andou com Paulo e ouviu da boca de Paulo a revelação da graça. E pelos escritos de Pedro, nós conseguimos observar muitas coisas da graça, muitos elementos da graça. Então, eu particularmente penso que Pedro absorveu muita coisa da graça que Paulo falou. Mas os demais apóstolos, veja, eu não sei, gente, se posteriormente o Tiago obteve revelação da graça e caminhou em graça. Eu não sei, porque a Bíblia não relata. Entende? Nem Tiago, nem João, nem os demais. Eu não sei. Nós temos a informação de Pedro, que esteve com Paulo, e, repito, observamos em suas cartas filigranas da graça que naturalmente Pedro recebeu do apóstolo Paulo. Só que a visão de Tiago, repito, era uma visão religiosa. Tanto é verdade que Tiago e aqueles que eram seus discípulos chegaram a dizer para Paulo assim, Paulo, você prega contra a lei, que ninguém tem que praticar a lei, nem mesmo os judeus. Só que veja, Paulo, há muitos judeus que creem em Jesus e todos são zelosos da lei. Ou seja, gente, este registro histórico deixa muito claro que para Tiago era natural alguém crer em Jesus e seguir cumprindo a lei. Gente, eu não estou inventando isso, amado. Entende? Não foi um livro que eu escrevi e inventei essa história. Está registrado na Bíblia. Então, se na visão de Tiago e de seus discípulos era natural alguém viver cumprindo a lei, mesmo depois de receber Jesus, o conhecimento de Jesus, etc., ou seja, mesmo depois de entender que Jesus era o Messias, significa que o raciocínio de Tiago era religioso. Então, o Tiago coloca este raciocínio aqui. Veja, deixa eu falar um pouquinho do contexto. No início do capítulo 2 da carta de Tiago, Tiago começa falando algo muito bom. E aqui entra, inclusive, aquela questão de reter o que é bom, né? Porque Tiago tinha uma visão religiosa, assim como João,
que nós observamos também João escrevendo coisas sobre o pecado totalmente contrárias à graça, porque era uma visão religiosa. A gente consegue observar Tiago com a sua visão religiosa aqui, só que no início ele fala de algo muito bom, e aí, repito, entra a questão de reter o que é bom. Nós temos que reter o que é bom. No início, o Tiago fala, aqui no início do capítulo 2, né, ele chama a atenção dos irmãos ali, naturalmente eram judeus, né, era alguma congregação composta por judeus, e aqueles irmãos estavam privilegiando pessoas com bens materiais. Ou seja, quando alguém chegava ali na reunião daquela congregação e tinha uma aparência de rico, tinha um anel de ouro, uma vestimenta, né, que apontava a riqueza, então aquelas pessoas eram privilegiadas, aquelas pessoas eram colocadas em locais de destaque na congregação. E aí o Tiago, corretamente, chama a atenção daqueles irmãos. Olha, vocês não podem agir assim. Vocês não podem privilegiar a pessoa que tem aparência de rica, só porque ela tem um anel de ouro, uma vestimenta que aparenta ser uma vestimenta cara, etc. Não, não façam isso. É muito bom esse ensinamento de Tiago. Porém, o Tiago inclui a lei. Porque ele fala assim, ó, vocês não conhecem a lei, vocês têm que cumprir a lei. Então, se vocês privilegiarem as pessoas que são ricas em detrimento de quem é pobre, vocês não estão usando de misericórdia. E a misericórdia é um elemento da lei. Em outras palavras, é isso que o Tiago fala, né? Então, o Tiago fala, se vocês cumprem o não matarás, não adulterarás, mas vocês não usam de misericórdia, vocês estão errando em relação à lei. Vocês estão sendo culpados de toda ela. Então, vocês podem notar que Tiago, ele evoca a lei, porque eles eram judeus ali. Evidentemente, Tiago estava escrevendo para judeus, cumpridores da lei. Como eu disse, para o Tiago e seus discípulos, era natural alguém crer em Jesus e continuar debaixo da lei, diferentemente do que a graça ensina. Então, o Tiago começa muito bem falando sobre isso, só que ele coloca a lei no negócio, né? Vocês têm que observar a lei, porque se vocês não cumprirem, o juízo virá e vocês serão réu do juízo. Em outras palavras, né? Ele fala isso, ou seja, vocês têm que ter cuidado com isso, porque a misericórdia faz parte da lei. Amar o próximo, ele cita isso, né? Até porque Jesus ensinou, né? Que o amar o próximo fazia parte da lei. Mas veja, ele coloca isso como se estivesse dentro da lei. O Tiago não fala do ponto de vista da graça, porque a visão dele, repito, é religiosa. Então, nesse capítulo 2, ele começa muito bem, mas ele coloca a lei. E, gente, você vai ler no capítulo 2, é ladeira abaixo. Só que, veja, o sistema religioso fica se apoiando nisso, gente. Eles ignoram o sistema religioso, ele ignora o que Paulo falou sobre justificação, sobre salvação pela fé, sem obras. Gente, o sistema religioso ignora solenemente isso. E eles se apoiam mais no que o Tiago disse e escreveu. Por quê? Porque é interessante para eles. A religião, ela depende do desempenho humano, gente. Eu venho falando isso ao longo de vários estudos, né? Eu venho citando isso e é uma grande verdade. A religião depende do desempenho do homem. Então, se você diz que não é pelas obras, não é pela lei, pela religião, pelo esforço humano, isso tira as bases da religião. Por isso que a religião odeia o evangelho da graça. Por isso que eles se apoiam mais no que o Tiago falou do que no que Paulo falou. Então, a maioria ignora o que Paulo falou, outros não ignoram, mas ficam tentando fazer uma equivalência. Existe uma visão teológica que diz que o que Paulo falou e Tiago falou é a mesma coisa, só que Tiago estava falando perante os homens, Paulo perante Deus. Bobagem teológica. O que Tiago fala aqui sobre salvação e justificação é totalmente contrário do que Paulo falou, e você vai observar isso comigo agora. Primeiro vamos começar com tudo que o Tiago falou. 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Gente, isso é uma visão religiosa. Você não tem que absorver isso aqui. Eu estou lendo isso aqui apenas didaticamente. Tá? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Olha a pergunta de Tiago. Gente, esta é uma pergunta retórica,
Porque, na verdade, ele não está perguntando, ele está afirmando. A fé, por si só, não pode salvar. Então está muito claro que ele está relacionando obras com salvação. 15 e 16. Vamos lá, com calma. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhes dar nada, de que adianta isso? Meus amados, Tiago está corretíssimo. Mais uma vez, é o que eu falei sobre reter o que é bom. É claro que você não vai ver uma pessoa precisando de comida e vai dizer, vai lá se alimentar sem dar nada para ela. Isto é uma coisa óbvia. Só que o problema aqui que o Tiago está colocando, na minha visão é um grande problema, é que ele coloca isto como a causa da justificação e da salvação. Vou repetir. É evidente que você vai ver uma pessoa passando frio, passando fome, e você pode ajudar, você não vai simplesmente bater no ombro dela e vai lá, que você vai se alimentar aí, beleza. Não existe isso. Se você pode ajudar, você vai ajudar. Percebe? Então isso é uma coisa óbvia. O problema não é isso. O problema é você colocar isto como a causa. Percebeu? As obras não são a causa da justificação, consequentemente da vida eterna. Elas são a consequência. Diferentemente do que Tiago está apontando aqui. Percebe? Então, se você, por exemplo, hoje ajuda alguém, você mata a fome de alguém, você dá um casaco para alguém para que alguém não passe frio, você não está fazendo isso para ser salvo. Ou não é isto que vai te salvar. Não, você já é salvo, sempre salvo. E você faz esta obra como consequência do seu chamado de filho. Então o problema do que Tiago aponta aqui é colocar essas obras, boas obras, ou obras religiosas, como ele fala no contexto, né, sobre a lei, colocar isto como a causa da vida eterna. 17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Esta é a visão do sistema religioso hoje, porque eles se apoiam nisso. Só que, amados, vou dizer para vocês, a fé sem obras não está morta. Não para trazer vida eterna. Mesmo porque, repito, já nascemos com a vida eterna. Então a fé, sim, trouxe justiça para aqueles irmãos que nasceram antes da cruz. E a fé que é do Senhor Jesus, note que não é a nossa fé, é a fé do Senhor Jesus, nos permitiu nascer, depois da obra consumada, já com todas as promessas cumpridas, com todas as bênçãos concedidas, consequentemente com a vida eterna já concedida também. Então nós podemos afirmar que já nascemos com todas as bênçãos, inclusive com a vida eterna, por causa da fé não nossa, a fé do Senhor Jesus. Perceberam? Então, gente, a fé do Senhor Jesus não pode estar morta. Vamos falar mais um pouco disso à frente. 18. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Observe o argumento do Tiago aqui. É uma questão de mostrar fé. Notem, abençoados, que isso é algo muito religioso. Vocês já notaram isso? Já notaram que o religioso ele tem essa necessidade de mostrar obras? Está muito claro, então, que é uma visão religiosa. Eu mostro a minha fé pelas obras. Isso, para mim, até parece aquela altivez religiosa, né? Eu mostro as minhas obras, por meio das minhas obras você vê a minha fé. Veja, só que o chamado do Filho de Deus não é mostrar obras para se gloriar de nada. Como se a obra trouxesse algum benefício para si, né? No caso, a vida eterna, a salvação, a justificação. É uma visão religiosa. A fé do Senhor Jesus nunca estará morta. Agora, é evidente, deixa eu dizer uma coisa, e lá no final do estudo vamos ver isso na Bíblia. A fé nos leva às obras, mas como consequência.
não é a causa. Porque o Tiago ele diz que ela está morta como causa. Ou seja, se a sua fé não tiver obras, consequentemente a causa é que você não terá salvação. Perceberam? Como eu falei, o problema do que Tiago fala é colocar salvação nisso. Essa visão religiosa que a salvação vem pelo seu esforço. O erro está nisso aí. É claro que você tem fé e é claro que você vai ter boas obras. É claro que se você tiver condições de matar a fome de alguém, você vai fazer isso. Mas não é isso que vai trazer salvação para você. Você vai fazer isso como consequência, porque você já é um salvo, um filho de Deus. Agora eu vejo Tiago falando absurdamente sobre a experiência de Abraão. Agora do 21 ao 24. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras? Gente, você vai ver que não. Eu vou explicar por quê. Quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar, aqui o Tiago, com a sua visão religiosa, querendo até rebater a visão da graça, ele dá um tiro no pé terrível, né? Como se diz no ditado. Já vou explicar por quê. 22. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. 23. Aqui que o Tiago escorrega muito feio, né? Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus. Abraão creu em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. Olha só, gente. Observem. Abraão creu em Deus e isso. Irmão cristiano, o que é isso? Isso é o crer em Deus. Note que a Escritura não diz Abraão fez obras. Não. O Tiago está citando uma coisa, acho que ele nem se deu conta disso. Abraão creu em Deus. E isso, ou seja, simplesmente o crer, lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Ou seja, o Tiago citou isso aqui sem perceber que o texto está falando justamente que o crer é que foi creditado como justiça, não a obra. E aí o Tiago força a barra para dizer que a fé de Abraão o levou a fazer obra. E que essa obra o justificou. 24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras. Eu pergunto, onde estava escrito isso lá na escritura que Tiago citou? A escritura disse, Abraão creu em Deus. Ali não disse que Abraão fez a obra. Abraão creu em Deus. E isso, ou seja, a sua crença, lhe foi acreditado como justiça. A escritura não se refere à obra. Então Tiago está forçando a barra aqui para encaixar essa questão de obras na salvação. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Amado, vamos lá. Irmão cristiano, mas o Tiago está certo. Porque Abraão teve fé e essa fé fez Abraão levar o seu filho. Concordo, Abraão levou o seu filho para ser imolado. Agora eu pergunto para você uma coisa. Abraão concluiu a obra? Pegou? Eu pergunto, Abraão matou seu filho? Não, né? Então Abraão não fez a obra. Percebeu? Porque a obra de Abraão não era levar o filho simplesmente. Levar o filho para ser imolado era necessário. Agora, a obra não era levar, não era conduzir o rapaz. A obra era matá-lo. Percebeu? Então, Abraão não foi justificado pela obra porque ele não concluiu a obra. E o Tiago, ao escrever isso, não se deu conta disso. Talvez no afã de combater o raciocínio da graça, que estava circulando ali nas igrejas, né? O Tiago escreveu isso tentando combater a visão da graça. Muito provavelmente foi isso, né? E tentou encaixar a experiência de Abraão. Só que Abraão não fez a obra. Então foi a fé do Abraão que o justificou.
Porque Abraão conduziu seu filho, mas a obra não era essa. A obra de Abraão era imolar o seu filho. E ele não fez a obra. Então eu não posso afirmar que Abraão foi justificado pela obra. Não faz sentido. Abraão creu em Deus e isso, ou seja, o crer, é que foi creditado como justiça, não foi a obra. Agora, se Abraão tivesse imolado o seu filho e concluído, feito a obra de fato, aí sim eu diria que Abraão foi justificado pela obra. Pegou? Está muito claro, né? Muito bem. Vamos ver então agora o apóstolo Paulo fazendo um contraponto disso que lemos aqui, que Tiago escreveu. Olha só o contraponto de Paulo. Primeiro, Romanos 4, do 1 ao 5. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Olha só, gente, o Paulo já coloca aqui na condicional. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, como alguns aí dizem, né? Ele tem do que se gloriar. Pegou? Mas não diante de Deus. Porque, gente, ninguém se gloria diante de Deus. Então, se Abraão fosse justificado pela obra, e não foi porque ele não concluiu a obra, como eu acabei de falar, ele teria do que se gloriar. Olha o que Paulo está falando. 3. Que diz a Escritura? Vejam só, o Paulo está citando exatamente o que Tiago citou. Só que Paulo está citando de maneira correta. Porque Paulo está citando o crer como a causa da justificação, não a obra. O Tiago tentou encaixar a obra. O Abraão levou o Isaac para ser imolado. Ele levou, mas ele não concluiu a obra. Então a obra não foi feita. Deus não permitiu que a obra fosse feita, para que fosse justamente pela graça. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso, o crer, lhe foi creditado como justiça. 4. Observem o 4, gente. Olha o detalhe do 4. Ora, o salário do homem que trabalha... Ué, irmão Cristiano, o que tem a ver trabalho, salário? O Paulo está fazendo, gente, uma figura, uma metáfora. Então está dizendo, olha, quem trabalha merece o salário. Esse trabalho aqui, no caso, é uma alusão às obras, boas obras e obras religiosas. Então Paulo está dizendo, o salário do homem que trabalha não é considerado favor. Ou seja, não é graça, porque graça é favor, né? Favor imerecido, mas como dívida. Em outras palavras, se Abraão fosse ou tivesse sido justificado pelas obras, não seria a graça de Deus, mas a dívida de Deus para com Abraão. Pegou o que Paulo está falando? Então, se é um resultado, ou seja, se a justificação é um resultado da obra, sejam obras da lei ou obras religiosas, então, na verdade, a vida eterna não seria a graça, ou pela graça, mas sim uma dívida. Pegou? 5. Todavia, há aquele que não trabalha, ou seja, que não tem obras, o sentido aqui é esse, né? Mas confia em Deus, que justifica o ímpio. Irmão Cristiano, Deus justifica o ímpio? Como assim? Gente, aqui Paulo está se referindo aos filhos da salvação que viviam na impiedade antes da cruz, porque estavam debaixo do pecado. O ímpio aqui não é aquele que nasceu para a perdição. O Paulo está falando dos filhos da salvação, repito, que viviam na impiedade. E todos viviam antes da cruz, porque todos os filhos estavam debaixo da lei e, consequentemente, debaixo do pecado. É o que Paulo está falando aqui, tá? Todavia, aquele que não trabalha, ou seja, não tem obras para apresentar, para se justificar por elas, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Pegou? É a fé, que é a fé de Abraão e a fé do Senhor Jesus, que é agora a nossa fé que Ele nos deu. Então a capacidade, gente, é toda dele, de Jesus, de Deus. Não é a sua capacidade nem a minha.
Então não é a obra. Olha o que Paulo falou, se fosse pela obra, então seria como se fosse um salário. Não seria pela graça, seria uma dívida de Deus. Só que Deus não tem dívida com ninguém. Então a justificação e a vida eterna foram dadas 100% pela graça. E Paulo segue, vamos ver aqui do 13 ao 16. Não foi mediante a lei. Olha só o que Paulo está afirmando. Ou seja, não foi por obras religiosas. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem pela fé, unicamente pela fé. Irmão Cristiano, por que não foi pela lei? Porque Abraão viveu mais de 400 anos antes da lei. Então não foi pela lei. Abraão nunca esteve debaixo da lei. 14:15. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. O Tiago forçou a barra, né? Abraão creu em Deus, mas ele teve que fazer obra. E no contexto, o Tiago cita a lei, né? Cuidado, vocês têm que cumprir a lei à risca. Se vocês falharem uma, vocês vão ser réus no dia do juízo pela lei que vocês não cumpriram. Vocês vão estar transgredindo toda a lei, etc. Então você pode observar que a visão de Tiago é totalmente contrária, é uma visão religiosa. Agora, olha o que Paulo fala. A fé não tem valor se for pela lei, se for por obras, por sacrifícios, por religiosidades. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. E a promessa é inútil, porque a lei produz a ira. E onde não há lei, não há transgressão. 16. Portanto, a promessa vem pela fé. Que fé? A sua fé que você decidiu exercer em Jesus? Não existe esse conceito. É a fé do Senhor Jesus. Entende? Portanto, a promessa vem pela fé. A fé que foi de Abraão e que foi depois a fé do Senhor Jesus. Para que seja, olha só, gente, o que está sublinhado na tela. Para que seja de acordo com a graça. Se é por obras, logo não é pela graça. Então, Tiago deixou muito claro que na visão dele, visão religiosa, não era pela graça. Mas sim, foi no caso, né? Pela graça. Eu digo foi porque tudo já foi consumado, né? Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão. Não apenas os que estão sob o regime da lei, ou seja, os judeus, mas também aos que têm, olha só, a fé que Abraão teve. Pegou? A sua fé que você tem, o dom da fé, é a fé que Abraão teve. A mesma fé que Jesus teve. Pegou? Ele, Abraão, é o pai de todos nós. Ou seja, o pai do ponto de vista da fé. Não só pai dos judeus, segundo a carne, mas também pai dos não-judeus, pela fé em espírito. Que coisa maravilhosa. Então vocês viram o contraponto de Paulo, poderoso, deixando claro que não tem nada a ver com obras. Repito, Abraão não fez a obra. Ele só conduziu o filho dele. Se ele tivesse imolado o filho dele, sim, teria sido pela obra. Mas não foi, e o apóstolo Paulo deixou isso aqui muito claro. Agora veja, eu pergunto, para você raciocinar comigo, que obras o malfeitor que morreu na cruz, juntamente com Jesus, teve para receber de Jesus a promessa do paraíso? Pensa aí. Ele apenas creu, né? Por quê? Porque aquele malfeitor tinha dentro de si a fé de Jesus, a fé de Abraão. E ele creu em Jesus como rei, reconheceu o senhorio de Jesus. E eu pergunto, que obras ele fez? Não tem. Ao contrário, ele fez o mal e estava morrendo, inclusive, por isso. É só você parar para pensar. Tá? Alguém pode perguntar, irmão Cristiano, tudo bem, eu estou entendendo isso aí, mas por que havia, irmão Cristiano, essas divergências?
a visão de Tiago em relação às obras e fé, a visão de João em relação ao pecado, né? Como estudamos na nossa trilogia mais recente. Vou deixar também na descrição do vídeo o link dessa trilogia sobre o pecado, onde João fala que o pecado, ou quem não tem pecado, ou quem diz, né, que não tem pecado é mentiroso, etc. Amado, quem é que diz que não tem pecado? É a revelação da graça, não é? Perceberam? A revelação da graça que diz, olha, a escrita de dívida foi cancelada, o pecado foi aniquilado, como já estudamos aqui fartamente. Aí vem João e diz, não, mas quem diz que não há pecado, que não tem pecado, é mentiroso. Aí você escolhe, você quer ficar com a visão religiosa ou você quer ficar com a revelação da graça? Havia, gente, essas divergências, porque a revelação da graça não foi dada aos discípulos de Jesus de Nazaré, que depois se tornaram apóstolos para a igreja primitiva. Veja, eles tiveram seu chamado, tiveram a sua importância para os judeus. Só que o chamado deles não era revelar a graça e falar da graça para ninguém, gente. Qual foi o chamado dos discípulos posteriormente chamados apóstolos de Jesus? O chamado deles era pregarem entre os judeus. Jesus deixou isso claro, né? Jesus disse assim, ó, não vá para o caminho dos não-judeus. Vá apenas para os da casa de Israel. E pregue para eles o quê? Que o reino de Deus está próximo. Ponto. Percebeu? Em momento algum, Jesus falou de revelação da graça, Jesus falou o que ele faria na cruz. Veja, gente, isso nem caberia naquele tempo, porque eles estavam antes da cruz. Eles não iam entender nada disso. Como é que Jesus ia explicar sobre a cruz? E eles iam entender se eles estavam antes, debaixo da lei, com todo aquele pensamento da lei ainda, aprendendo filigranas da graça ali com Jesus. Não era tempo de falar da graça. Entende? Aí você pergunta, irmão Cristiano, mas por que Jesus então não revelou para eles? Mais uma vez, não era o chamado deles, não era o tempo para que houvesse essa revelação. Jesus não veio para revelar a graça para eles. Esse chamado era de outro homem. Jesus veio para ser a graça. Percebeu a diferença? Ele veio ser a graça. É claro que em seus ensinos nós conseguimos observar pontos da graça, mas ele não veio revelar a graça. Então o tempo da graça foi posterior. Observe só, gente, há uma referência bíblica aqui muito importante sobre isso, para você entender o que eu estou falando. Olha só, João 16, 12 e 13. Olha o que Jesus fala para os seus discípulos ainda antes da cruz. Tenho ainda muito que lhes dizer. Olha só. Ou seja, há muitos ensinamentos que eu tenho que dar ainda. Mas vocês não o podem suportar agora. Não é o tempo de eu ensinar para vocês o que eu tenho ainda para ensinar. O chamado de vocês é falar do reino. O reino está próximo. Então pregue para os judeus e digam, né? O Messias que vocês tanto esperam já veio. Esse era o chamado dos discípulos, posteriormente chamados apóstolos de Jesus, para os judeus. Só que havia uma revelação muito maior. Essa revelação é o Espírito da verdade. Perceberam? As pessoas pensam que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. É claro que no contexto aqui desse texto, Jesus fala que eu vou, me ausentar, mas eu vou trazer e deixar com vocês o Consolador. É claro que Jesus faz esta referência. Só que quando ele fala do Espírito da verdade, ele não está falando do Consolador. Vou deixar na descrição do vídeo um estudo fantástico que fala do Evangelho da Graça como o Espírito da verdade. Veja bem, amados, as pessoas hoje, não conseguindo combater o que Paulo ensinou, algumas aí estão tentando desmerecer o apóstolo Paulo. Você encontra pela internet afora as pessoas com diversos argumentos. Que Paulo era um charlatão, porque Paulo não era apóstolo coisa nenhuma, porque Paulo não encontrou Jesus coisa nenhuma, era um mentiroso. Gente, deixa eu falar um segredo para vocês aqui, que não é segredo mais para nós, né? Jesus de Nazaré profetizou sobre o ministério de Paulo.
Então você querer desmerecer o apóstolo Paulo, porque você não tem argumentos contra o que ele ensinou, você está, na verdade, desmerecendo o próprio Jesus. E nesse estudo que eu acabei de citar, que vai estar na descrição do vídeo no YouTube, quem está vendo pela gravação, isso está explicado muito claramente. O Espírito da Verdade foi o Evangelho da Graça. E ele foi anunciado por um homem, pelo apóstolo Paulo. Vejam o que Jesus fala aqui no 13. Mas, quando vier o Espírito da Verdade... Mais uma vez, parece que ele está falando do Espírito Santo. Ele cita o Espírito Santo como um consolador antes. Mas aqui ele está falando de uma revelação. Ele está falando de um raciocínio. O Espírito da Verdade é o Evangelho da Graça. Mas quando vier o Espírito da Verdade, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. Note que Jesus está falando de alguém que fala alguma coisa, que fala uma mensagem, né? Falará apenas o que ouvir. Gente, não falará de si mesmo. Ora, se fosse o Espírito Santo estaria falando dele mesmo. Não é verdade? O Espírito Santo é o próprio Deus, é o Espírito de Deus. Então, quando Jesus fala aqui que o Espírito da Verdade não falaria de si mesmo, ele está citando um homem, um personagem, que falaria do Espírito da Verdade. Perceberam? Este personagem, este homem, foi o apóstolo Paulo. Neste estudo que eu citei para vocês, está detalhado todo este raciocínio. Tá? Então, quando vier o Espírito da Verdade e veio através de Jesus ressuscitado, dando ao apóstolo Paulo, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então, amados, a revelação da graça veio, né? A revelação da graça veio e trouxe todo o conhecimento através da vida do apóstolo Paulo. Então, amados, por isso que havia essas divergências, essas distorções, por assim dizer, né? Essa desigualdade de raciocínios. Tá? Porque, veja, o raciocínio de Paulo e dos demais apóstolos só era igual no que se referia à segunda vinda de Cristo, a vinda do reino de Deus. Fora isso, Paulo falava da doutrina da graça e os discípulos pregavam para os judeus que Jesus era o Messias e que o reino estava próximo. Ponto. Então, amados, é importante nós entendermos isto para entendermos que eu não tenho que viver em tudo o que está escrito, inclusive no Novo Testamento. Eu tenho que aprender a reter o que é bom. O que Tiago falou a respeito de salvação e obras não é bom, é visão religiosa. Entende? Então, os filhos de Deus são salvos, ou seja, têm a vida eterna pela fé, a fé do Senhor Jesus em nós. Entende? Não pelas obras, as obras são consequência. Entende? E muitos perguntam sobre o arrependimento. Irmão Cristiano, tudo bem, você diz que já nascemos salvos com a vida eterna, mas eu não tenho que me arrepender. Gente, olha só, até o arrependimento é dado por Deus. Veja, antes da cruz, o arrependimento tinha relação com o pecado, né? Então as pessoas estavam debaixo do pecado, então elas se reconheciam como pecadoras, elas reconheciam a condição pecaminosa delas e tinham aquele chamado a mudar de vida. Inclusive João batizava, né? O batismo para arrependimento e perdão dos pecados. Claro que era um perdão simbólico, porque o verdadeiro perdão foi dado na cruz. Mas o batismo de João dava aquela noção de limpeza. Entende? Então as pessoas tinham aquele chamado a se arrependerem dos pecados. O que é arrepender? Arrependimento. É metanoia, do grego, ou seja, mudança de mente. Então, antes da cruz, isto tinha relação com o pecado. A pessoa se reconhecia pecadora e mudava a sua vida, mudava o seu modo de agir em função do que ela conhecia ali de Deus, através dos discípulos de Jesus e do próprio Jesus. Tá? E em graça, irmão Cristiano, o que é o arrependimento? O arrependimento em graça, abençoados, é a mudança de mente também, só que não é em relação ao pecado, porque nós não estamos mais debaixo do pecado. Percebe? O arrependimento em graça é a mudança de mente, principalmente em relação à religião. Entende? Ou seja, a mudança de mente que Deus te dá pela revelação do Evangelho.
A sua mente muda. Se você é ateu, você deixa de ser ateu e conhece o Evangelho. Se você era religioso, você deixa de ser religioso e passa a viver o Evangelho verdadeiro. Ou seja, metanoia, mudança de mente. Entende? Então, em graça, depois da cruz em diante, arrependimento não tem relação com o pecado em si. Tem relação com a mudança de mente. A mudança da sua mente em relação principalmente à religião. Vejam aqui, 2 de Coríntios 3, 14 ao 16. Na verdade, as mentes deles se fecharam, dos religiosos, dos judeus, né, que estavam debaixo da religião judaica. Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Pegou? Ou seja, quando a religião deles é ressaltada, as mentes deles se fecham. A religião fecha a mente, gente. Não foi retirado esse véu, porque é somente em Cristo que ele é removido. 15:16. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Um véu é um símbolo de impedimento, né? O véu impedia as pessoas de enxergarem, porque cobria a cabeça e os olhos das pessoas. Mas, olha só, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Converter-se vem do grego epistrefó, significa voltar-se para outro lado, para outra direção. Então, se a sua mente é ateísta, ela sai do ateísmo. Se a sua mente é religiosa, ela sai da religião. Se a sua mente está envolvida só com filosofias, com agnosticismo, essas coisas todas, quando o evangelho te é revelado, você muda a direção, a sua mente muda. É a metanoia. Então, é uma libertação da sua mente. Entende? E veja, esse arrependimento também é dado por Deus, não é a sua iniciativa. As pessoas colocam o arrependimento na mão das pessoas. É você que decide se arrepender. Não, é Deus que te dá o arrependimento. Veja, tanto antes da cruz, o arrependimento relativo aos pecados, quanto o arrependimento em graça, que é a mudança de mente, é sair da religião, é sair do que quer que seja para viver o evangelho. Tanto faz o modelo, entre aspas, do arrependimento. Ele é dado por Deus. 2 Timóteo 2,25. Timóteo, você deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Perceberam? É Deus que dá o arrependimento, amado. Então, não tem essa de que é a sua fé que leva às obras e você tem essa fé porque você decidiu se arrepender. Não, a metanoia é Deus que dá. Vocês estão percebendo que tudo vem de Deus? Repito, o homem não tem nenhuma participação na vida eterna. Nem no fato de ter fé, porque é um dom de Deus. Como lemos no início, isso não vem de vós, é dom de Deus. Também o homem não ganha a vida eterna por meio de suas obras. As obras são consequência, não a causa. Diferentemente do que Tiago disse. E também o arrependimento não é do homem, é Deus que dá. Romanos 2,4. Mais um exemplo. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, no caso de Deus, né? Tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? É a bondade de Deus que leva ao arrependimento. A metanoia. Entende? A sua mente mudou. Você que hoje está em graça e antes era ateu, era agnóstico, vivia envolvido com filosofias diversas humanas, ou mesmo era religioso e pensava que era cristão. Não foi você que decidiu arrepender-se e mudar a sua mente. Foi Deus que te deu arrependimento. Então, meus amados, toda a honra e toda a glória pertencem a Jesus. Porque tudo foi feito por Ele e para Ele. A obra é toda dele. Então esqueça essa coisa que o homem tem participação. Não, a fé sem obras não é morta. Senão o malfeitor que morreu ao lado de Jesus não seria salvo. A nossa fé é a fé do Senhor Jesus em nós. Ela nos leva a praticar obras como consequência, não como causa. E aí eu encerro com Efésios 2:10. No início nós lemos o 8 e o 9, né? Salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora encerramos com o 10.
Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para as boas obras. Então não é pelas obras, é para elas. Em outras palavras, as obras não são a causa da vida eterna. Elas são a consequência da nossa eleição. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Perceberam? Deus preparou, Ele criou as boas obras e nos deu o dom de praticá-las. Mas não é a prática delas ou a prática religiosa que nos leva a obter a vida eterna. Não! A fé é a fé do Senhor Jesus. As obras são a consequência do nosso chamado e não a causa. E o nosso arrependimento, a nossa metanoia, também foi Deus que nos deu. Ou seja, tudo foi feito por Ele. Isso é graça. Na graça não tem qualquer participação do homem. E eu louvo a Deus por isso. Porque este entendimento nos leva a glorificarmos a Deus 100%. O homem não participa da graça. Ela pertence totalmente a Deus.